Caso Larissa Rodrigues. Faz um mês que o então marido dela, o médico Luiz Antônio Garnica, e a mãe dele, a Elizabeth Arrabaça, estão presos, suspeitos de envenenar e matar a professora de Pilates em Ribeirão Preto. Depoimentos de testemunhas, laudos e declarações de autoridades mostram ponto a ponto do caso que chocou toda a macro-região. É um quebra-cabeça que a Polícia Civil tenta montar com auxílio do Ministério Público. Larissa Rodrigues foi achada morta no dia 22 de março, no apartamento onde morava na zona sul de Ribeirão Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, agentes da Guarda Civil foram acionados até o imóvel localizado na rua Inácio Ferreiro, no Jardim Botânico. O marido da vítima, o médico Luiz Antônio Garnica, de 38 anos, afirmou que ao chegar em casa viu a mulher desfalecida no banheiro por causas não esclarecidas. Desde então, laudos foram solicitados ao Instituto Médico Legal e ao de Criminalística para apontar as circunstâncias da morte da professora de Pilates. No primeiro, o resultado foi inconclusivo, mas mensagens nas redes sociais e depoimentos de testemunhas levaram a polícia a 2 suspeitos, o marido e a sogra, Elizabeth Arrabaça. Ambos foram presos no dia 6 de maio. Não tem culpa de nada, gente. Para com isso. É pecado. Vocês estão fazendo isso, é pecado. É minha amada filha, meus filhos amados. Você matou sua esposa? Você não matou sua esposa? Não. Você tem envolvimento? Não. No inquérito conduzido pela Divisão de Homicídios da Delegacia de Investigações Gerais, uma série de provas e mais um exame. O toxicológico apontou que Larissa foi morta envenenada com chumbinho, um veneno para ratos. Há indícios que foram ministrados ao longo da semana, até porque a vítima chegou e relatou, inclusive para algumas amigas, que toda vez que a sogra saiu de casa, ela passou mal, teve diarreia, então ela teve alguns sintomas que já estavam indicando, hoje a gente percebe que estavam indicando o envenenamento. Restava saber a motivação, a descoberta de uma traição, um pedido de divórcio, uma eventual disputa por bens entre o casal. Nada ainda foi descartado. Antes de ser preso, Luiz Antônio Garnica disse que a união de 18 anos com a professora de Pilates estava em crise e confessou uma relação extraconjugal. Eu estava encontrando com essa moça, né? E ela tinha descoberto faz uma semana. E ela tinha me pedido, né, para escolher essa moça e o ex-namorado dela, né? Então, segundo ela, não tem relações com ele. Aí eu escolhi no Instagram, né? E nas redes sociais. Eu falei para ela que eu precisava resolver isso no meu tempo. Também em depoimento, o pai da professora, Sebastião Rodrigues, disse que Elizabeth implorou a Larissa que não deixasse o filho, mas que a professora rebateu a sogra, dizendo que não poderia continuar em um relacionamento sem confiança no marido. Foi um depoimento emocionante. Ele demorou um pouquinho mais do que o habitual e a todo momento que ele lembrava, ele embargava a voz, o olho lacrimejando. E, resumidamente, ele falou que desde o início, embora ele não poderia se opor ao namoro da filha, ele sempre falava para que o Luiz fosse um pouquinho mais humilde. Que ele, apesar de ser uma pessoa inteligente, uma pessoa articulada, ele já era um pouco arrogante. A mulher citada como amante do médico também foi ouvida pela polícia e afirmou que Garnica relatava a ela, antes de Larissa ser achada morta, preocupação com a divisão de bens em caso de divórcio com a professora. Ela disse que ele estaria preocupado, teria falado para ela que estaria preocupado por conta da partilha de bens em futura ação de divórcio. Na linha do tempo dessa história, a morte de Natália Garnica, irmã do médico, passa também a ser investigada. A mulher de 45 anos teria sido vítima de um infarto em fevereiro deste ano, mas as circunstâncias foram semelhantes e próximas às da morte de Larissa. A Justiça, então, autorizou a exumação do corpo de Natália, realizado no último dia 23. O procedimento no cemitério de Pontal durou cerca de 30 minutos e contou com esquema de segurança reforçado para preservar a integridade das provas. O material foi encaminhado para São Paulo. O cadáver é o seguinte, ele estava já
em decomposição e com alguns agravantes, porque ele já tinha sido examinado, feito um exame necroscópico no serviço de vigilância de óbito. Então não era um cadáver que estava na sua anatomia normal, tá? Mas foi possível identificar os órgãos principais e coletar amostras. Vamos pedir sim lá em São Paulo, pela repercussão do caso, para que seja dada uma prioridade ao caso. Dar prioridade não é fazer correndo, porque tem que ser bem feito. E são vísceras, é diferente de você fazer num sangue, numa urina. Então tem que ser preparado, essa víscera tem que ser sobre todo um preparo e isso demanda um certo tempo. E à medida em que as investigações avançam, surge uma carta, escrita por Elizabeth Rabassa, por conta própria em 31 de maio. A mulher afirma que Larissa tomou um remédio que estava com veneno de rato, mas que nem ela e nem a vítima sabiam disso. Teria sido um acidente, hipótese descartada pelo Ministério Público, já que há provas de que Elizabeth pesquisou na internet os efeitos do chumbinho, dias antes da morte de Larissa. Me parece também uma intenção clara de que, se der positivo o resultado da Natália no sentido de envenenamento, porque ela possa também já justificar que se tratou também de um descuido da Natália ou de um mero acidente, o que até então não fora revelado por ela. Essa é a novidade que veio agora e, longe de demonstrar que tudo foi um acidente, demonstra, na verdade, que foi um envenenamento intencional, até porque já há prova no inquérito dando conta de que, dias antes do crime, do envenenamento da Larissa, a própria Elizabeth fez pesquisa em redes sociais sobre os efeitos do chumbinho. O inquérito ainda não foi concluído, mas as autoridades trabalham com a suspeita de homicídio com 4 qualificadores: motivação torpe, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uso de veneno e feminicídio. Enquanto isso, mãe e filho permanecem presos. Luiz Antônio em Santa Rosa de Viterbo. Elizabeth na penitenciária de Mogi Guaçu. A prisão temporária é uma prisão específica, regulada por uma lei, que tem como destinação o auxílio à investigação. Então, quando for imprescindível para que a polícia possa regularmente capturar esses meios de informação, essa obtenção desses elementos de informação, geralmente a polícia requer essa prisão temporária, o Ministério Público dá a sua opinião e o Poder Judiciário. Ximene Osório para o Jornal da Clube.